Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3, verso 16. E nós vamos fazer uma reflexão nesta noite sobre o Evangelho em miniatura. João capítulo 3, verso de número 16. Eu vou ver se consigo fazer isso em 30 minutos, sem ter que apresentar uma criança ao Senhor com sagrado de arte, quando no passado, celebrar a ceia, vai sair daqui às 8h30. Silêncio, desliga o celular, você deve ter sido desligado desde quando você entrou aqui, né? Ou diminua o volume, não picote, nada, fique prestando atenção, participando do culto, porque o seu Deus se encontra presente, sondando o seu coração, vendo as intenções da sua alma nessa noite, desejoso de abençoar a sua vida, de comunicar a você a sua vontade, a sua santa e bendita palavra. João capítulo 3, verso 16, né? Talvez fosse até necessário eu ler, porque vocês já conhecem de forte esse salteado. E você poderia perguntar, olha, vem um pastor pregar o Evangelho. Eu já sou crente, eu já sou salvo, eu já estou ligado a Cristo, já experimento da graça de Deus, mas Deus mandou que eu pregasse o Evangelho hoje à noite. Muito bem. Porque Deus, disse nosso Senhor Jesus Cristo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus se digne a nos abençoar nesta noite com a porção das Sagradas Escrituras lida perante a igreja do Senhor aqui nesse santuário. Feche os olhos e peça a Deus, por misericórdia, nesta noite, Ele ministra a sua alma. Porque eu confesso, irmãos, da minha incompetência para isso. Eu tenho apenas a capacidade limitada, por sinal, de falar aos seus ouvidos, daí para diante, só Deus. E permita a Deus que nesta noite Ele opere na sua alma de tal maneira que ela seja convertida de todo o coração a Cristo, para que você possa viver uma vida autêntica, real, para a glória do Senhor nosso Deus. Pai, nós estamos diante de Tua Santa Presença nesta noite, o nosso coração quebrantado e humilhado diante do Senhor nosso Deus. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Queremos ainda te agradecer, Senhor, pela Tua presença conosco. Nós rogamos, ó Deus, misericórdia para nós, para nossas famílias, para todos quantos se encontram na casa do Senhor nesta reunião. Abre nossos olhos espirituais, ó Deus, para enxergarmos a grandeza da vida que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Ser servido nesta noite a ministrar nossa alma pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, enquanto eu falo aos ouvidos dos Teus filhos. Olha para nós com olhar de misericórdia, abre nossos olhos espirituais que nós queremos ver, Senhor. Queremos ver uma vida real, uma vida autêntica, uma vida que glorifica o Teu nome. Esta é a nossa oração. E nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, os Evangelhos nos relatam dois grandes momentos na vida de Jesus, duas conversas que Ele teve longas. Uma com a mulher samaritana, e a outra com Nicodemos, esse príncipe dos judeus, fariseu, homem importante na sociedade israelita da época. E ele tinha já há algum tempo observado a Jesus, tinha ouvido talvez as suas palavras. O fato é que ele procura Jesus de noite, com medo dos seus colegas de Sinédrio, porque ele iria deixar uma situação extremamente embaraçosa. Ele está consultando um rabi que viera da Galiléia, que não era daquele circuito ali da Judéia, dos sacerdotes, daqueles grupos saduceus, fariseus, aqueles grupos importantes da sociedade israelita. Ele à noite procura Jesus e quando ele faz aquela saudação ao Senhor, dizendo que
ele era mestre vindo da parte de Deus, por causa dos sinais que ele fazia, que ninguém podia fazer a não ser se Deus estivesse com ele, etc. Aí Jesus joga logo uma pergunta poderosa para o coração dele. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E daí ele se interessa pelo tema, argue e aprofunda a conversa. Jesus começa a explicar, falar que a pessoa natural, ele nasce de mulher, pelos meios convencionais, como todo mundo aqui já nasceu e sabe disso. E o nascimento espiritual é algo totalmente diferente, gerado pelo Espírito, usando a santa palavra do Senhor, né? É o que ele fala. Aí depois Jesus abre a boca e faz esta estupenda declaração, que alguém já disse que é o Evangelho sintetizado, o Evangelho em miniatura. E a declaração que eu falei para os irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu queria, irmãos, compartilhar com vocês sobre esse Evangelho e tentar esmiuçar um pouquinho esse texto para a nossa compreensão e para que a gente saia daqui mais apegado, arraigado a nosso Senhor Jesus Cristo, porque afinal de contas, irmãos, todos nós temos aqui um prazo de validade, eu e você. Não gaste o seu, disse eu lá num quadrozinho na rede social, vivendo a vida fútil, mas viva este prazo de validade com Cristo e para Cristo. E tudo começa, irmãos, com o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da cruz, a mensagem que tem que ser proclamada pela igreja, porque é a única mensagem que causa uma revolução espiritual na vida da pessoa, na vida do homem. Nós dizíamos ontem no programa Voz Congregacional que o Brasil precisa de investimento em saúde, em educação, em segurança, mas isso não vai satisfazer os anseios profundos da alma dos homens e das mulheres que fazem parte deste país, desse planeta Terra. Só Jesus, só o Evangelho. Amém? Só essa mensagem que Paulo diz que não se envergonhava dela, porque é o poder de Deus, dínamos de Deus, que vai gerar no seu coração uma profunda revolução espiritual, vai transformar a sua vida numa nova criatura para a glória de Deus. Então, olhando essa questão do Evangelho, que está alicerçado em dois grandes fatos históricos, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, eu queria dizer aos irmãos que o Evangelho, nesse texto, a revelação plena do amor de Deus pelos seres humanos. Porque Deus amou o mundo, diz a Bíblia, com grande intensidade. Queridos, a gente começa agora a entender que o Deus, que a palavra de Deus nos revela, o Deus verdadeiro, o Deus real, é um ser pessoal. Porque infelizmente muitos evangélicos entendem Deus apenas com a força, uma fonte de poder, que você acredita nele, crê nele, poder sai dele e resolve os seus problemas, as suas dificuldades. Mas Deus é isso também, não podemos negar pela palavra de Deus, não podemos. Mas antes disso, Deus é um ser pessoal, e como ser pessoal ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimentos e emoções. E esta palavra amor é algo que fala de sentimento profundo de Deus para comigo, para com você. Bendito seja o grande nome do Senhor. Deus te ama, querido. Nós estamos aqui porque nós somos objetos do amor de Deus. Uns com a saúde relativa, né, Alzenir, né, Antônio, né, Pastor Eudes, outros mais saradões, mas saiba que nós somos objetos do amor de Deus.
Eu coloquei um quadro no Facebook dizendo que os anjos não são objeto do amor, nem da misericórdia, nem do programa redentor de Deus. Esta bênção é do homem para nós. Estamos aqui nesta noite na casa do Senhor, glorificando o seu santo e bendito nome, porque Deus nos amou, queridos. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo disse: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E só de nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E ninguém vai afastar você do amor de Deus. Amém? Deus tem um carinho especial com você, com todos os seus defeitos, as suas falhas, as suas dúvidas, as suas incoerências, mas Deus te ama, querido. É que a palavra de Deus nos revela aqui nesta noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sinta-se abraçado por Deus nesta noite, sinta-se objeto do amor de Deus. A segunda coisa, irmãos, o Evangelho é a revelação da melhor dádiva de Deus ao homem. A melhor dádiva de Deus para o homem, querido, não é um carrão, 0 quilômetro, né? Não é um apartamento ali na praia, de cobertura, não é um emprego ganhando 100 mil reais, né? Não é a mulher, não é o homem. A melhor dádiva que Deus te deu, querido, foi o seu Filho Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu confesso, jamais lhe daria um dos meus 3 filhos por você, viu? E eu duvido que você faria isso por mim. Duvido. Eu vejo aqui os apegos dos pais aos seus filhos, que é louvável, acho muito lindo, na dedicação, no carinho. Os irmãos sabem disso, principalmente as amadas irmãs que tiveram filhos, né? Sabem disso mais do que nós, miseráveis homens, né? Que não tivemos essa experiência, né? Mas, irmãos, a Bíblia nos fala que a vida de Jesus a este mundo é uma expressão máxima do amor de Deus por mim e por você, bendito seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 1, verso 1, o texto diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E no verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus deu tudo. Aí alguém já disse: o melhor de Deus está para vir. Querido, já veio. Amém? Já veio. Alguém colocou lá, tem uma pastora lá do Rio Grande do Norte: o melhor de Deus está para vir. Eu disse: queridinho, eu expliquei para ela com jeitinho: já veio Jesus. Obrigado, pastor, glória a Deus. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Amém, irmãos? Ninguém disse Jesus jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Jesus é o unigênito Filho de Deus. E você não vai para o céu a não ser que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só vamos lá no final do seu Evangelho, capítulo 20, verso 38, diz o seguinte: estes sinais, os 7 sinais que estão aqui no livro de São João, foram escritos para que creiasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Muito bem, deixa eu ir adiante. O Evangelho, irmãos, revela o método estipulado por Deus para que o homem receba as suas benesses. Olha, Deus definiu um meio. Deus definiu uma maneira para você receber esta dádiva dele, tudo que vem dele para nós, irmãos, pela fé. Amém? Pela fé. Para que todo aquele que nele crê. Observe que o objeto da fé é nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém? Quando o eunuco perguntou a Filipe, dizendo o seguinte: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se você crer de todo o seu coração. E ele fez a maior declaração que alguém poderia fazer aqui na face da terra: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O diácono Filipe não teve dúvida, desceu com ele ao poço de água e ali o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o texto diz que o eunuco saiu jubiloso o seu caminho para a Etiópia, para a África, de onde viera adorar o Senhor em Jerusalém. Pela fé, irmãos. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. As bênçãos de Deus se recebe pela fé. Eu confesso aos irmãos que eu passei muito tempo tendo uma crise de fé, porque eu queria viver pelos meus sentimentos. O culto hoje foi uma bênção porque eu senti. O culto não foi bom porque eu não senti. Fiquei assim oscilando na fé. E custou tempo, viu, irmãos? Porque a hora que eu estava na fossa, como bem na linguagem nordestina, eu estava pulando nas alturas, vivendo o sabor dos meus sentimentos, das circunstâncias que eu estava vivenciando. Mas a palavra de Deus me ensinou que o justo, pela sua fé, viverá. Bendito seja o nome do Senhor. Para que todo aquele que nele crê, a sua fé, querido, seja lá de que pinguinho for, no objeto real, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que levará os braços de Deus aos céus. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, inclusive eu e você, nós estamos aqui nesta noite, somos objetos do amor incompreensível e imensurável de Deus. E esta bênção é recebida pela fé. Quem crê será salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, disse o homem desesperado: que devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Se tu crês, verás a glória de Deus. Disse Jesus a uma mulher desesperada que tinha perdido o irmão, que já fazia 4 dias que estava lá apodrecendo dentro de uma sepultura. Se tu creres, verás a glória de Deus. A razão que um homem que disse: ajuda, Senhor, a minha fé. Me ajuda, acrescenta a minha fé, para que eu possa uma vida sadia, uma vida equilibrada, uma vida abundante para a glória de Deus. Este é o meio. A salvação é uma dádiva graciosa de Deus, mas a recepção é pela fé, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Você crê? Não me responda. É você e Deus. O Evangelho, irmãos, é a resposta de Deus para o problema da condenação do homem por causa do pecado. Não pereça. Não pereça. Queridos, nós quando nascemos, já nascemos miseráveis, pecadores aos olhos de Deus. É uma sentença terrível aquela lá do Éden. Jesus, que Deus fulminou o homem: tu és pó, em pó te hás de tornar. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. E Adão se apropriou do fruto proibido e pecou e morreu. Separou-se de Deus. E o pior, irmãos, que a história nos revela através das Sagradas Escrituras, que a culpa do pecado de Adão foi imputada a toda a sua descendência. A criança, quando nasce, é culpada aos olhos de Deus e nasce mais com a natureza corrompida, propensa ao pecado, que a palavra de Deus nos revela. Nasce morto em seus delitos e pecados. É por isso que Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos,
Mas Deus, disse Paulo escrevendo aos Efésios, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós vamos falar no próximo sábado os pecados dos crentes. É isso, Samuel? Pastor, o crente tem pecado? Qual é a diferença dos pecados dos crentes e dos pecados não crentes? É que os pecados dos crentes já foram perdoados, bendito seja o nome do Senhor. A obra meritória de Cristo já perdoou todos os nossos pecados, bendito seja Deus por isso. É por isso que Paulo declara enfaticamente: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação, para que não pereça, bendito seja Deus por isso. Pastor, se é assim, eu estou com um cartão de crédito sem limite, tá, irmão? Posso pecar? Não. Até pode pecar, mas não deve. Sabe por quê? Porque você foi regenerado, você foi transformado, você não tem mais prazer no pecado. O pecado na vida de um crente é um acidente. É um acidente, irmãos. 7 vezes disse o profeta do Senhor cairá o justo, 7 vezes o Senhor o levantará. Não brinque com o pecado, porque o pecado, em qualquer circunstância, ele gera a morte, a separação de Deus. Mas para os crentes, o perdão já foi dado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu brincando com meu querido amigo e irmão Berelli, do coração, né? Berelli tem uma filosofia, uma teologia, né? Que é a teologia do interior. Aqui se faz, aqui se paga. E é verdade, para um crente, irmão. Deus não vai tratar de pecado de crente depois da morte, não. Isso é para quem não é crente. Pecado de crente é tratado aqui neste mundo. Você que é crente, se arrependa dos seus pecados, confesse que Jesus já os purificou e perdoou na cruz do Calvário, bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, disse Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, para que não pereça. Glória a Deus, não estamos debaixo da ira de Deus, estamos livres. Conhecereis a verdade vos libertará, disse o Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você é crente genuíno, você não tem prazer no pecado. Onde abundou o pecado, disse Paulo, superabundou a graça de Deus. E Paulo pergunta: como veremos para o pecado se nós para ele morremos, irmãos? Levante-se nesta noite, confesse as suas falhas ao Senhor e viva debaixo desta graça, bendito seja Deus por isso. Não pereça, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estou terminando. O Evangelho revela a dádiva de Deus ao homem, visando atender o seu mais profundo anseio, que é viver a vida eterna. Já estou com 68, caminhando com 69, parando 70 anos. Meu prazo de validade está terminando. O seu também, viu? Está ouvindo? O seu também. Eu li aquele livro, As Catacumbas de Roma. Eu gosto muito de frases. É por isso que eu cito muitas frases, né? E tem uma frase que eu acho muito interessante, porque lá no livro, As Catacumbas de Roma, tem aqueles epitáfios, né? Aí tem as frases de crentes que têm esperança do Evangelho e não crentes. Aí veio um descrente. Ele disse assim: enquanto vivi bem. Meu drama acabou, breve acabará o teu. Adeus e aplaude-me. Rico, enquanto vivi bem. Meu drama acabou, breve acabará o teu. Adeus e aplaude-me. Deixou lá na lápide, está lá nas Catacumbas de Roma, lá na Roma subterrânea, que tem a Roma aparente e a Roma subterrânea.
as catacumbas, os cristãos viviam, se escondiam e eram sepultados quando morriam. E ali tem epitáfio de pessoas com esperança na vida eterna, de pessoas que morreram blasfemando até contra o próprio grande e glorioso Deus. Viver, irmãos, é uma aspiração do homem. Nós não fomos feitos para morrer, não. Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Nós, esta pessoa. Amém. Aliás, o irmão não está errado, não. Se ele é crente, é porque também já está com 70 tarará, né? O prazo de validade está terminando, a gente é compreensível. Paulo disse: é melhor partir e estar com Cristo, que lá é incomparavelmente melhor. Mas no trâmite normal da vida, ninguém quer morrer. Eu duvido. A mulher é apaixonada pelo marido, mas o marido morre, eu duvido que ela quer ir morrer no caixão. Ninguém vai na hora, deixa eu expressar. Quer? Não, eu amo muito você já foi, né? Deus o tenha, mas eu queria ficar para cuidar dos meus filhos da gente. Aí começa aquela justificativa: na realidade ninguém quer morrer. Sabe por quê, irmão? Porque a morte é uma imposição de Deus por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar esta morrerá. Mas, irmãos, a grande novidade do Evangelho é que ele dá vida. Foi Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Não é isso? Ainda que ele esteja morto, viverá. E todo que está vivo nunca morrerá. Bendito seja Deus por isso. Não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a maior aspiração que alguém poderia ter na sua vida, é viver para sempre e viver feliz com Jesus. Louvado seja Deus por isso. É por isso que Paulo dizia: eu quero partir e estar com Cristo, que lá é incomparavelmente melhor. Mas ele disse também: mas por causa de vocês, eu vou ficar um pouquinho no corpo desta carne, porque eu tenho uma obra ainda para completar. Estou parafraseando o texto sagrado. Mas a aspiração, irmão, do homem é viver para sempre. E a morte interrompe esse ciclo. É uma imposição. O aguilhão da morte, disse Paulo, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas o evangelho da vida e vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma vida que começa aqui e se prolonga por toda a eternidade na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pronto, essa mensagem que Deus que mandou que eu desse a vocês nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E eu termino como o pastor Capitão terminar o seu sermão. É o Senhor Jesus, segundo a honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Se você ainda não professa o Evangelho, é um conselho de um ancião, né? Não só um ancião, como pastor, bispo, né? Presbítero da igreja, mas pelos meus 70 anos de idade, aceita Jesus nessa noite. Você que é crente, firme a sua aliança com Deus nesta noite. Consagre a sua vida, irmão. Não seja um assistente, uma pessoa inoperante do reino de Deus. Quando você tem uma perspectiva de uma vida gloriosa para a glória de Deus, uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, feliz, alegre, nos caminhos do Senhor. Às vezes eu fico triste, até chegando, até meu sermão, peço um sermão, não vou demorar muito. Só para colocar um negócio. Às vezes eu vejo assim, alguns jovens colocam nas redes sociais, né, aquela alegria porque ter conseguido isso, aquilo, porque blá blá blá. Diga: ai, Jesus do céu, como está longe dos caminhos do Senhor. A alegria, irmãos, é pertencermos a Cristo, é vivermos a Cristo e vivemos para Cristo. Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe, te dê graça nesta noite em nome de Jesus. Não vou fazer um apelo, mas eu vou dizer para você: aí onde você está, feche os seus olhos e diga: Jesus, a partir desta noite eu quero ter um compromisso real contigo.
A partir desta noite eu vou professar minha fé em Ti, Senhor. A partir dessa noite as coisas vão mudar na minha vida, para a glória Tua. A partir desta noite eu serei um crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, um minutinho, para você fazer isso. Também não vou perguntar depois quem fez isso. Mas se você quiser procurar uns ofícios legais nessa noite, eu aceitei Jesus, confessa a Ele e a gente anota o seu nome e registra e faz visita, etc, etc, para a glória de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, diante de Tua presença para celebrar o Senhor, para fazer as nossas preces, também para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Que nesta noite Teu Espírito, que já começou a operar em nossas vidas, continue. Não pare, Senhor. Revela Cristo para os Teus filhos que se encontram aqui nesta noite, de tal maneira que a gente possa dizer, como Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Abençoa a igreja nesta noite, as famílias aqui representadas, e nos dá uma noite em paz debaixo de Tua santa e bendita presença. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém.